Olá, boa noite. Bom, nosso grupo irá falar sobre atuação psicopedagógica na educação inclusiva, deficiências auditivas. O trabalho foi desenvolvido pelos discentes do sexto período de pedagogia, Elielma Monteiro, Elisângela Salaroli, Fernanda Dutra, Gabriel Araújo e Júlia de Souza, em cumprimento à disciplina de psicopedagogia lecionada pela professora Lorena Ricardo. Deficientes auditivos. São os indivíduos que possuem perda parcial ou total da audição, causada por má formação, são causas genéticas, lesão na orelha ou nas estruturas que compõem o aparelho auditivo. Existem dois tipos principais de deficiência auditiva: é a deficiência auditiva sensoneural e deficiência auditiva condutiva. A perda auditiva sensoneural é causada devido a danos ocorridos na célula ciliada no ouvido interno. A perda auditiva relacionada à idade, conhecida também como presbiacúsia, é um tipo de perda auditiva sensoneural. E a perda auditiva induzida por ruídos é uma perda auditiva permanente causada por exposição prolongada a níveis altos de ruído. Um exemplo era essa exposição prolongada de níveis altos de ruído, é quando a gente usa o fone de ouvido no volume máximo por longos períodos, né? Que tem gente que costuma ficar o dia inteiro de fone de ouvido, então isso acaba danificando o aparelho auditivo também. A perda auditiva condutiva é uma deficiência auditiva em que a habilidade auditiva para conduzir o som para o ouvido interno é bloqueada ou reduzida. Dando continuidade ao que Elisângela estava explicando, eu falo um pouquinho sobre os tipos de perdas auditivas. Tem a perda mista, que é quando há problemas ao conduzir o som para o ouvido interno e as células ciliadas no ouvido interno forem danificadas ao mesmo tempo. Ela é uma combinação de perda auditiva condutiva e perda auditiva sensório-neural. Tem também a perda auditiva bilateral. O que seria isso? É quando há deficiência em ambos os ouvidos. Já a unilateral é quando há perda somente em um ouvido. E tem também a perda auditiva súbita, que quando ocorre subitamente de um dia para o outro. Já a perda auditiva oculta é quando ela não pode ser medida através de um teste auditivo comum. Ela acontece quando tem dificuldade de ouvir em situações com ruído de fundo. Desafios encontrados no processo de ensino. Quando os surdos não sabem a linguagem de sinais, eles usam a gesticulação e a leitura labial para se comunicarem. É o que acaba dificultando no processo de ensino. Como eles não sabem a língua de sinais, eles têm um pouco de dificuldade de ter uma interação tanto com o professor quanto com os alunos. Aqui embaixo tem assim, a interação do aluno com o professor. Por mais que tenha um intérprete para mediar a comunicação entre o professor e o aluno, não tem uma comunicação muito direta, porque o professor não entende o que o aluno está dizendo e o aluno também não vai compreender o que o que o professor está dizendo, então não consegue ter uma comunicação muito direta. Tem também a interação com os demais alunos em sala de aula. É, raramente uma comunicação muito direta. Tem também interação com os demais alunos em sala de aula. É, raramente algum aluno vai entender a língua de sinais, né? Então, acaba dificultando a interação do surdo com os alunos ouvintes. Tem também a dificuldade na escrita, pois os surdos utilizam a linguagem de sinais como a língua materna, ou seja, a primeira língua que eles usam. Então, ao ter que redigir um texto na língua portuguesa, sentirá dificuldade, né? Como eles têm a língua de sinais como a língua materna e a língua portuguesa como segunda língua, eles têm muita dificuldade em escrever ou relatar um texto, né? Porque eles não têm a língua portuguesa como a primeira língua deles, então eles vão sentir dificuldade nessa questão. Então, acredito assim que o professor, ao ter que corrigir uma redação
De um aluno surdo vai ter que ser, não que seja cobrar menos, né? Mas eu ter que entender um pouco mais, né? Que eles não conseguem ter essa noção que a gente, ouvinte, tem, né? Então, é ser um pouco empático e entender esse lado dos surdos. E também o sistema educacional não proporciona as mesmas condições pedagógicas de alfabetização para os alunos surdos se comparado aos ouvintes. Não temos muitos recursos assim para os alunos surdos em relação à alfabetização. Por mais que eu já falei que tem um intérprete, né, para mediar essa interação ali, né? Não é como os ouvintes, que a gente tem todo um aparato, né? Digamos assim, entre aspas, né? Temos um aparato, mas os alunos surdos ou deficientes auditivos não têm todo essas condições pedagógicas. Uma boa noite a todos. Agora eu vou estar falando como que foi realizado o nosso projeto de intervenção psicopedagógica institucional. A inclusão é a equiparação das oportunidades de desenvolvimento de todos os indivíduos da sociedade, garantindo acesso igualitário em todos os campos da vida, proporcionando relações de acolhimento e aceitação das diferenças. A inclusão escolar é parte integrante desse processo e deve oferecer educação de qualidade para todos, desconsiderando qualquer tipo de discriminação. A inclusão rompe com os paradigmas que sustentam o conservadorismo das escolas, contestando os sistemas educacionais e seus fundamentos. Dessa forma, a inclusão escolar se faz necessária a cada dia, com ela o desafio de garantir uma educação de qualidade para todos. O que nós colocamos na avaliação? Que com a presença dos pais, fazer uma entrevista a fim de coletar informações para identificar as dificuldades da criança, reunir informações sobre o seu comportamento e facilidades, entendendo sua rotina para otimizar as medidas que serão tomadas na escola. Com a criança, entender suas dificuldades e barreiras, seus jogos preferidos e brincadeiras mais atraentes com o intuito de reunir informações para adequar suas atividades. Agora a Fernanda vai estar dando continuidade. Então, dando continuidade, vou falar um pouquinho sobre as atividades. E nessas atividades é importante destacar apenas 2 objetivos a cada passo dessa que vai se fazendo essa atividade, para que a gente possa, de fato, definir se a criança conseguiu atingir o objetivo de tal atividade proposta. Então, na nossa atividade, nós dividimos ela em 3 etapas. Nessa primeira etapa, a criança deverá bater a bola, né, no ritmo estipulado pelo professor. O que a gente quer saber, né? Quais são os nossos objetivos nessa primeira etapa? Então, seria a concentração e a coordenação motora global. Seguindo a atividade, as crianças vão fazer um círculo em volta do professor batendo a bola, nesse ritmo de bater a bola no próprio andar. Então, com isso, a gente quer desenvolver noção de ritmos e capacidade de execução dos passos, né? E nesse terceiro momento, o professor vai determinar qual é o grupo e qual é o movimento que a criança deve fazer. Então, se o professor levanta o número 2, então as crianças que fazem parte do número 2, do grupo 2, vão obedecer os comandos que o professor vai definir. Se ele levanta a bola vermelha, a criança para. Se ele levanta a bola amarela, a criança anda. E se ele levanta a bola verde, a criança corre. O que nós pretendemos com isso? Ver os nossos objetivos vão ser a percepção das cores e a percepção dos comandos. Feita a atividade, analisado corretamente cada passo, cada criança, né, de forma individual e em grupo, então a gente começa a propor um desafio maior nessa mesma atividade. Porque a criança já vai estar familiarizada com a atividade, então a gente só vai aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. Na primeira parte, o ritmo ele aumenta, fica mais forte, assim, a batida da bola fica mais forte. Então, qual o objetivo que nós vamos ver aí? Então, a concentração e a força. Nessa segunda parte, né, da atividade, as crianças que já estavam andando em círculo, agora sim,
vai para a direita, ora para a esquerda, é o comando do professor. Então, qual o objetivo aí? Ter o ritmo acelerado, né? E o raciocínio lógico, para essa percepção de mudança de direção. Já na terceira parte da atividade, a gente começa a introduzir mais cores de comando, mais cores de bola para mais comandos. Então, a gente já põe a bola azul para baixar e a bola laranja para pular. O que a gente pretende com isso? Memorização, para que o aluno, a criança já tenha memorizado quais são os comandos anteriores, e leitura de novos comandos, né? Incluir mais comandos. Qual é a capacidade dessa criança de adquirir mais conhecimento, mais comandos a cada atividade. Isso. Bom, eu sou a Júlia e vou falar um pouquinho do registro do desenvolvimento das atividades. Neste momento, serão observadas cada movimento do aluno e suas conquistas e, se necessário, uma nova intervenção até que ele consiga atingir os objetivos da atividade. Em todas as sessões, cada aluno, em determinado tempo, terá sua participação assistida e avaliada, com anotações de provável evolução ou possível ajuste de intervenção. Os registros serão feitos de acordo com a realização das atividades em seus respectivos objetivos, a fim de documentar para uma posterior análise de desenvolvimento da atividade proposta.